Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você tiver encontrado essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula faz parte de uma playlist que tem como objetivo oferecer para os alunos matriculados no curso um material de apoio, né? Uma forma de revisar o conteúdo falado. Né? Se essa aula for útil para você, se não tiver matriculado no curso, se você quiser comentar, né, falando, serviu para mim de alguma forma, a gente agradece sempre. Né? E para os alunos que estão matriculados, né, essas aulas elas são divididas em aulas práticas, que são aulas onde eu vejo os modelos dos alunos, e aulas teóricas que estão cobrindo a ementa da disciplina. Tá? Essa é uma dessas aulas teóricas, então eu já peço uma paciência enorme de quem está assistindo, porque minhas aulas teóricas elas são extremamente lentas e longas. Existem aulas curtas e rápidas no YouTube sobrando. Eu imagino que se você está com pressa, vai fundo, mas essa aula tem o intuito de cobrir um assunto, então ela é mais lenta. E também, se você quiser usar como ASMR, a gente pode dar uns estalinhos também, fazer uns para a pessoa dormir, vai saber, né? Quem é que tá pondo esse vídeo para fazer o quê, né? Mas para quem está matriculado no curso, a gente fez modelos high poly no primeiro módulo, né? Então, nosso primeiro módulo foi fazer modelos high poly com o uso de modificadores, escultura, ou qualquer recurso que a pessoa quisesse, né? Geralmente a gente dá preferência para modelagem high poly, não para escultura por causa da natureza dos objetos, né? De superfície dura, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse modelo dessa cerca, que nem é um modelo complicado, mas que já está com 8.242 triângulos. Eu posso muito bem usar esse modelo num jogo, tá? Nada me impede que eu mande esse modelo para o jogo. Mas se todo modelo meu de 8.000 triângulos eu mandar para o jogo, a chance de eu atingir o limite do hardware mais cedo é muito alta, né? O que a gente costuma pensar, né? Lógico que esses valores são altos, né? Por exemplo, o meu PC aqui, esse PC que eu estou trabalhando, eu sei por teste que ele aguenta 2 milhões de triângulos simultaneamente, tá? Então esse é o número de triângulos simultaneamente dele. Se a gente pensar num dispositivo mais humilde, né? Vamos colocar que a gente tem um dispositivo que aguenta 1 milhão de, de triângulos simultaneamente, né? Então, esse é o limite de triângulos, ou seja, o limite dessa contagem simultânea. Né? Se eu for levar lá para o meu motor, né? Se eu for mandar para o meu motor modelos de 10.000 triângulos, né? Eu vou arredondar para cima esse aqui, ó, de 10.000 triângulos, o número de objetos que eu vou poder ter em cena simultaneamente, né? Vai ficar restrito a 100 objetos, né? Ou seja, eu vou ter um número limitado de objetos que eu posso pôr em cena por causa do limite simultâneo que acontece. Mas se eu otimizar esses modelos, ou seja, se eu conseguir fazer uma versão mais baixa desse modelo, né, eu já vou aumentar o número de objetos que eu posso ter em cena. Né? Então, para poder ter exatamente essa flexibilidade e poder ter mais liberdade de inserção de conteúdo dentro de um motor, é que a gente tende a levar os modelos, né? A gente tende a evitar modelos que são high poly, né? Ou pelo menos evitar que eles estejam em todas as partes, né? E a gente dá preferência para modelos low poly, né? Ou com a contagem mais baixa, né? Essa contagem, de novo, varia da distância da câmera também. Então, se você tem uma câmera, né, você pode ter um modelo que é high poly perto da câmera, e à medida que ele vai afastando, você vai trocando ele para um low poly. Né? A gente chama essa técnica de troca, né, de modelos muito detalhados que estão próximos por modelos pouco detalhados que estão distantes, de level of detail, ou LOD para abreviar. Né? Então, isso a gente chama de level of detail. Né? E isso é um outro motivo para a gente ter uma versão low poly de modelos
Isso é uma outra forma da gente ter a inserção dos modelos low poly dentro do motor, né? Ou seja, você não vai estar com ele exclusivo, mas você vai estar com ele em algum momento para amenizar o processamento dessa base. Outra coisa que acontece também relativa ao essa dinâmica do high poly e do low poly é que a gente tem hoje em dia um número meio grande de plataformas que podem receber nosso jogo, né? Então, atualmente a gente tem é, o- a gente tem duas séries de Xbox acontecendo, né? O Series X e o One ainda é uma ativa, né? A gente tem o PlayStation 4, o PlayStation 5, a gente tem um Nintendo Switch. A gente tem um PC, que é a casa da mãe Joana, só Deus sabe qual é a configuração de um PC, e a gente tem o mercado mobile, né? Então, o fato de eu ter esse tanto de plataforma me diz que cada uma dessas plataformas vai me apresentar o quê? Um limite de triângulo simultâneo, né? Então, cada uma dessas aqui tem um limite, né, de triângulo simultâneo. Ou seja, aqui eu tenho N tris, né? Aqui também. Se eu vou fazer um jogo que tem que atender todas as plataformas, eu também vou ter que pensar qual que é o limite da minha plataforma mais baixa, da minha plataforma mais alta, para poder distribuir esse jogo de forma adequada. Então, esses gargalos, né, o gargalos da sua própria máquina, ou seja, o que, que sua máquina aguenta fazer. Porque não adianta você fazer um jogo que sua máquina não roda, né? Como é que você vai testar ele? Né? E o limite do produto final me dizem que talvez eu tenha que fazer uma versão mais leve do meu modelo para poder rodar em múltiplas plataformas ou na plataforma alvo, né? Então, isso que é importante. Só que, se eu fizer um modelo low poly, eu vou perder os detalhes do meu high poly. Então, se eu tenho esse modelo aqui, que tem, às vezes, uns brilhinhos muito legais, né? E eu só tirar o detalhamento dele, né? Ou seja, se eu só reduzir, eu posso perder exatamente aquele brilho, ou aquele detalhe, ou aquela curvatura que deixava ele interessante, né? Ou seja, eu posso perder os aspectos do modelo que tornam ele é, 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 como um parâmetro de qualidade para o player, né? Então, são as coisas que o player, quando olhar no jogo, vai se impressionar, ou vai se interessar, ou que vai admirar. Então, se eu só tirar esse acabamento do meu high poly, já era, né? Ou seja, eu vou entregar um produto com uma qualidade, às vezes, prejudicada, né? O Denis falou uma coisa importante aqui, só Deus sabe o limite do mobile. É, eu ainda não estou trabalhando para o mercado mobile, né? Então eu estou fazendo jogo para PC atualmente. E eu peço a Deus que dê tanto dinheiro no mercado de PC que eu nunca precise fazer jogo para mobile, porque só Deus sabe que buraco é esse, que toca de coelho é essa, que é ter que pensar quantos dispositivos possíveis podem estar rodando seu jogo, porque é o mercado com mais dispositivos, é o mercado com mais consumo de jogo, é provavelmente o mercado mais lucrativo possível, talvez, né? Tem uma chance dele ser um mercado mais lucrativo também para o seu jogo. Só que ele é realmente também um mercado mais difícil de você criar um padrão de qualidade por causa dessa complexidade de dispositivos, né? Todo ano, quantos celulares não saem? Né? Se você está fazendo jogo para console, assim, o Nintendo Switch está com o quê? Está com 5 anos de idade e ainda está saindo um jogo novo. Então é um hardware super estabelecido que você sabe exatamente o que tem lá dentro. Você pega o PlayStation 4 que ainda está recebendo o jogo e está com o quê? 7 anos. E você sabe o que é o hardware, né? O PlayStation 5 a gente sabe que vai durar pelo menos uns 5 anos também. É, 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 como console né, de primeira linha, né? Ou seja, a máquina onde você pode expressar seu jogo tem um mercado estabelecido e tem um hardware estabelecido, né? 10 anos o PS4, caramba, incrível, incrível. 10 anos o PS4, né? É, eu acho incrível. Se foi, eu não duvido que você está certo, não, Denis. Eu acho incrível. 10 anos, ainda é um hardware muito, muito potente. Ainda dá pra fazer uns jogos com visual bem cabuloso nele, né?
O HD do PlayStation 4 do primeiro lançamento aqui é meio lento, né? Quando a gente dá os loadings, quando a gente compara o PS4 Pro com o PS4 normal, a gente vê a diferença, assim. Mas o que acontece? Para eu poder levar todo o detalhe do meu high poly para o meu low poly, existe um processo onde eu renderizo, né? Onde eu faço um render ou uma finalização de imagem das informações do meu high poly para o meu low poly, né? Esse processo de renderização vai imprimir numa imagem, né, os detalhes que eu não consigo processar no low poly, né? Então, esses detalhes podem ser as normais do objeto, né? As normais seriam todas as linhas perpendiculares das faces desse modelo. Então, se esse modelo tem 8.242 triângulos, ele tem 8.242 normais, e eu posso imprimir essas normais numa imagem, né? Eu posso imprimir todos os efeitos de luz, né? Tipo as sombras de proximidade, né? Então eu posso é, é, imprimir. é, eu vou colocar aqui o que a gente chama de luzes ambientais, né? Que é o Ambient Occlusion, né? Eu posso mapear também as cores que eu coloquei ali, né? As texturas. É, e eu posso mapear ainda uma diversidade de outros valores. Geralmente, o que a gente procura no bake do high poly são as normais, né? As normais, se você pegar o meu modelo, né? Vamos pegar esse modelo aqui, eu vou sair desse modo de render aqui, ó, né? Se eu pegar o meu modelo aqui, ó, e a gente olhar ele de perto, né? A gente vai ver que eu tenho normais. É, deixa eu colocar 3 aqui, ó. Vamos colocar 3. Eu vou ter todas essas normais aqui, ó, né? Ou seja, todas essas faces projetando o normal para essas perpendiculares. E se eu desativar isso aqui, ó, eu vou ter só duas, né? Eu vou ter só duas. Então, para poder levar toda essa informação dessas normais para um modelo mais leve, eu posso imprimir o valor dessas normais numa imagem, né? Então, vou deixar assim. Eu tenho um limite, eu quero um limite como o vertex group aqui. Eu não quero fazer isso. Acho que eu não quero fazer isso aqui, não. Tem que não tá feio, não, mas é porque eu acho que eu prefiro que as normais daqui sejam limitadas. Então deixa eu adicionar um grupo de vértices aqui. A gente viu isso lá nas aulas de modificadores. Então se alguém estiver falando, gente, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou mudando as configurações de modificador. Nossa aula de modificadores que está no playlist. O playlist deve estar na descrição se você estiver vendo gravado. Se você é aluno matriculado e não está vendo minha playlist de vídeos, a gente conversa depois, né? E aí o problema é outro, né? Mas aqui eu vou colocar aqui um grupo de vértices dessa grade e vou pedir para ele limitar pela grade para eu ter uma normal bem diferente da outra, assim, ó, só pra na hora que a gente estiver vendo o render eu ter algo mais interessante. Deixa eu aproveitar que eu estou futicando no arquivo também. Eu distrair um pouquinho. Deixa eu colocar umas sombras de contato aqui também, né? Eu acho que vai me ajudar, assim. E só pra gente ter efeitos diferentes, assim. Massa. Então, voltando aqui, é, se eu quero imprimir esses resultados todos, ou seja, eu estou calibrando aqui as cores, a luz, né, estou mexendo nas normais. Esse render, ou seja, esse processo de render numa imagem, é o processo que a gente chama de bake. Tá?
É o processo que a gente chama de bake. Bake é um render, tá? Bake não é outra coisa, tá? Bake é um render das informações de um modelo. E esse bake ele pode ir para uma imagem ou ele pode ir para a cor de vértex, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que o bake ele não faz isso numa imagem qualquer, mas numa imagem que respeita coordenadas de UV. Então, o bake ele vai respeitar as coordenadas de UV e ele vai atuar como se fosse uma textura. Então, ele se comporta como uma textura. Então, é como se eu estivesse renderizando a textura. É como não, né? É exatamente isso, mas enfim. Né? Então, se eu pegar um modelo low poly, eu posso imprimir no UV na imagem associada ao UV, né? Imprimir nessa textura dele as informações de um modelo high poly, né? Eu também posso imprimir nas cores de vértice, mas a gente vê isso daqui a pouco, tá? Deixa eu perguntar, mesmo sendo abstrato, vocês entenderam o que eu falei até agora? Porque eu imagino que na hora que eu começar a fazer o processo vai fazer mais sentido, né? Mas deu para entender o conceito até agora? Se alguém já tem alguma dúvida? Tá. Então, vou acreditar no 5 que falaram que sim, tá? A gente tá dando aula online. Dando aula online, eu imagino que tem gente que está em casa pondo em dia a série, ao mesmo tempo que está logado na minha aula, assim, isso acontece. Ou então ele está vendo uma outra aula enquanto está vendo a minha aula, ou então ele está fazendo a coisa de TI enquanto está vendo a minha aula. Isso é normal, gente. É por isso que eu estou gravando, porque você pode ver no horário que for mais adequado. É, Mas eu imagino, então eu não vou esperar todo mundo responder, não. Eu vou seguir com os 5 que deram sim, tá? Mas se você estiver me ouvindo ao vivo aqui agora e estiver vendo uma série, é... e você ouviu, manda um alô aqui pra mim, falando assim, não, não, tá tranquilo, tô no episódio tal da série tal, assim, porque ia ser legal saber também. É, Mas enfim, vamos montar meu checklist de bake aqui, tá? Então, para eu poder realizar o bake, né? Ou seja, para eu realizar o bake, eu vou precisar de um checklist aqui de coisas necessárias, senão eu não consigo mostrar o bake, tá? Então, para eu poder fazer o bake, eu vou precisar de um modelo low poly. Então, essa é a primeira coisa que eu não tenho aqui, ó. Eu não tenho um modelo low poly, então vai ficar difícil, né? Eu vou criar um modelo low poly. Meu modelo low poly vai ser a coisa mais low poly que eu consigo imaginar. Então, eu vou criar um plano, né? E eu vou colocar esse plano alinhado com a minha grade, tá? Então, esse aqui vai ser o meu objeto low poly. Acho que eu posso terminar ele aqui, não preciso. Tá? Então, isso aqui vai ser o meu modelo low poly. Para eu poder identificar ele em relação à grade, eu vou chamar ele de fence low. Tá? O ideal, na verdade, é que eu chamasse a high poly de high, né? Então vamos fazer isso. Porque no jogo, todo mundo é, né? Todo mundo é você mesmo, né? Então vamos fazer o seguinte. O high poly é que talvez não vá. Então o high poly é que vai receber uma nomenclatura especial. High. Então vamos chamar o high poly de high poly. High. Que talvez ele não vá para o jogo. Então, e é ele que vai me dar problema se for para o jogo, né? O high poly é que vai me dar dor de cabeça, né? Se ele for lá, tipo, estiver pesando, quem é que eu tenho que otimizar, né? É o high poly. Então, melhor eu chamar o high poly separado e deixar o low poly aqui, tá? Então, bom, eu tenho um modelo, né? Como eu quero dar bake
é, usando as coordenadas de UV, né? Ou seja, o meu bake, ele depende das coordenadas, porque ele vai ser impresso como uma textura, né? Então eu dependo que esse modelo tenha coordenadas de UV, senão o mapeamento dele não vai ficar legal, né? Então, eu preciso que esse modelo possua coordenadas de UV. Eu vou vir aqui no meu UV Editing, né? Vou entrar aqui no modelo e vou dar né? Deixa eu selecionar todo mundo aqui, ó. E vou dar um unwrap dele, tá? Vou dar um unwrap dele. Pode ser assim mesmo. É óbvio que né, quanto mais bem organizado né, meu V, quanto mais né, melhor o aproveitamento de espaço, melhor a vida, mas por enquanto isso aqui serve para explicar. Né? O importante é que eu tenho o quê? Eu tenho um UV e Deus abençoa que esse UV vai estar bem organizado. Né? É necessário que eu possua um mapa de UV para fazer o bake. Tá? Além do UV, eu preciso é, é, quem vai receber esse bake. Ou seja, meu bake ele é um render que afeta a textura, né? Então, meu modelo precisa ter uma imagem de textura que vai receber esse render. Então, para eu fazer esse bake, eu preciso que meu modelo tenha um material e dentro desse material eu preciso da minha imagem, que é o alvo do bake. Ou seja, o meu bake ele vai mirar nessa imagem aqui. Ou seja, ele vai ver qual modelo que eu selecionei para fazer o bake. Ele vai usar o V como coordenada e ele vai no material procurando a imagem que estiver lá dentro. Senão eu não consigo fazer o bake. Tá? Então é importante na hora de fazer um bake que você tenha essas informações. Geralmente quando você faz um bake, por exemplo, é, é, dentro da Unity, que seria o Lightmap, ele está criando essas informações automaticamente para você. Quando você usa softwares de otimização de processo, ele está fazendo essa etapa para você. Então, às vezes, essa etapa não está visível, mas ela continua sendo importante. Tá? Se você usar algum script do Blender para dar bake, ou bake tools, ou ferramentas de Atlas automático, talvez você não veja essa etapa sendo feita, mas ela está lá. Tá? Ou seja, ela existe. Né? Ou seja, eu preciso que ela esteja lá em algum lugar. Tá? Então, isso aqui independe muito do seu desejo, tá? Isso é como a coisa funciona, né? Mas aqui eu estou fazendo manual, né? Como sempre, né? Eu estou fazendo passo a passo e manual. Então eu vim aqui, ó, eu estou no meu objeto low poly, né? Ele não possui nenhum material, né? Eu vou criar um material novo que eu vou chamar de bake, só para a gente saber do que se trata a minha aula, né? Então, esse é o meu material de bake. Isso aqui não me importa por enquanto, tá? Eu não estou preocupado com qual material dele, né? Isso aqui não é o importante para mim. O importante para mim é que ele tenha uma imagem, tá? Então eu vou entrar com uma textura do tipo imagem. Né? Se eu não tiver uma textura do tipo imagem aqui dentro, não tem aonde eu fazer esse bake, né? Então vamos criar essa imagem aqui, tá? É, essa imagem ela não vai estar conectada, tá? Ela vai estar avulsa. Ela é um alvo, então ela tem que estar solta, assim, flutuando no material. Tá? Isso é uma coisa de como o Blender trabalha. Tá? Nem todo software precisa dessa configuração, mas aqui no Blender, se você for usar ele, deixa essa imagem solta, desconectada, que ela é um alvo. Pergunte, Denis, fala qual que é a sua dúvida. Não, não. O V é só do objeto que vai receber o bake, é só do low poly. O high poly, ele não tem a menor necessidade, você pode fazer tudo com textura procedural, tudo usando generated. Realmente ele não. E se for, por exemplo, um objeto esculpido, nem dá para fazer um UV, né? Vamos combinar que um objeto com escultura, Senhor Jesus, né? Como é que você lida com 1 milhão de polígonos cortando e abrindo V, né? Então,
O ideal é que você não faça o V de escultura na vida, porque é um trabalho que ninguém merece. E eu falando isso que eu já fiz, tá, gente? Não é bom É não. justamente por isso que eu perguntei. Outro dia eu fiz um sculpting, até eu mostrei para um povo lá. E eu falei, vou tentar depois fazer a topologia disso, e só que eu fiquei pensando, vou ter que cortar o V do high poly. Ficou com 800 mil poly. Eu fiquei pensando, velho, como é que eu vou cortar o V disso? Não rola não. Até dá pra usar o AUV automático, tá? Se alguém tiver uma necessidade muito louca de fazer. Mas, gente, Deus me livre, tá? Espero que vocês nunca precisem fazer a abertura de UV de um modelo esculpido, né? Principalmente se você usou topologia dinâmica, que fica completamente impossível de selecionar um loop. Então, espero que vocês não tenham que trabalhar com isso. E eu falo isso porque eu já tive que fazer na vida, tá? Eu já tive situação onde eu tive que abrir o V de high poly e era uma escultura toda com triângulo e não foi nem um pouco divertido, né? Não foi nem um pouco divertido. Mas enfim, tem uma imagem aqui, ela está solta, ela é meu alvo, tá? Quando eu for criar uma imagem nova aqui, ó, o tamanho desse objeto na tela importa, tá? Então, se meu objeto ele vai preencher a tela inteira, ou seja, se eu posso chegar perto e ele vai preencher a tela inteira, então eu preciso saber qual que é o tamanho da minha tela-alvo para poder definir qual que é o tamanho da minha imagem, tá? Então, só relembrando, eu já falei disso em alguma outra aula, não sei se para essa turma, então, se for primeira vez que eu falo para essa turma, é, parabéns, vocês estão ouvindo pela primeira vez. Mas se vocês já ouviram isso e eu estou repetindo, desculpa, é a vida. Se a nossa tela é uma tela 4K e esse objeto preenche a tela, então 4K tem 2160 pixels de altura, né? Dá para ter valores diferentes, mas isso aqui é o nosso padrão. Tá? Eu não vou fazer uma textura de 2160 porque ela não é da potência de 2. Ela não é da potência de 2. Quem é da potência de 2 é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Vocês estão percebendo o padrão, né? Tipo, o próximo número é o dobro do anterior, né? 1024, 2048, né? Então, esse aqui que é a potência de 2. Isso aqui não está na potência de 2. E para computação é um pouco melhor trabalhar com a potência de 2. Então eu vou fazer uma imagem o quê? De 2048 pixels de altura. Eu não vejo necessidade de fazer uma textura para 4K ainda. Mesmo com os monitores 4K ficando mais comuns, ainda não há muita necessidade para a gente fazer isso. Tá? É, muitas que eu falo assim, não é que não existam, existem, mas elas são bem pontuais. Então, um close de um rosto de personagem numa cutscene, onde você vai ver tipo, as perebas tudo da pele dele, talvez faça sentido. Mas uma cerca que vai estar lá no canto do cenário, não sei se precisa. Sem contar que ainda é meio problemático no momento presente, né? Se vocês estiverem jogando, por exemplo, atualmente o jogo mais recente, né, AAA, cabuloso que a gente tem seria o Horizon Forbidden West, né? Se você jogar ele com as texturas mais pesadas, você vai perder FPS. E essa conta não deve mudar, porque né, quando a gente conseguir atingir, não, mas uma textura de 4K lê bem, a tela já vai ser de 8K, né? E na hora que a gente chegar no 8K, vai ter uma tela com 32 bits de corpo canal. Então, sempre vai ser uma disputa entre você quer a textura com mais detalhe ou você quer o FPS mais alto, né? Lembrando que o FPS hoje, que a galera aprecia bastante, de 60 quadros por segundo, ela vai rodar bem em telas Full HD, né? Então, no Full HD, a gente consegue fazer uns 60 FPS hoje. Quando a gente conseguir 4K a 60 FPS, a galera já vai estar fazendo o quê? 120 FPS, né? Então, que é sempre assim, na hora que a gente fala, finalmente consegui atingir, aí tem alguém que é muito mais rico que a gente, que tem uma qualidade muito melhor, e você fala, meu Deus, tem sempre para onde subir, né? Mas Full HD já é bem bom pra gente, a gente pode fazer, tipo assim, a imagem fica ótima, você não precisa se preocupar, e
boa parte das pessoas não vai saber que sua textura não é 4K e provavelmente você não sabe. Você está jogando e você não sabe diferenciar uma da outra, assim, se você tipo, apontar uma por uma. Mas enfim, se você vai preencher a tela e é Full HD é 1080. Então minha imagem vai ter 1024. Se meu objeto ele ocupa metade da tela, né, vamos pensar que a gente está fazendo aqui no terceiro período jogos de manager, né, então são jogos que às vezes você vai ter uma visão de topo e às vezes sua cerquinha vai aparecer a um quarto de tela, né, não vai aparecer nem metade da tela. Mas se é metade de tela, então eu posso usar 512. Se for um quarto de tela, eu posso usar 256. Então o número de pixels que eu vou colocar na minha imagem está diretamente relacionado com a proximidade que eu permito que o player tenha daquilo. E isso otimiza demais o nosso desempenho de jogo, né? Você ter a textura sendo limitada pelo tamanho máximo que ela vai ter em cena, né? É, então, isso é algo importante na hora de criar a sua imagem para bake, ou sua imagem para pintura de textura. É bom saber disso, tá? Vocês entenderam isso que eu falei agora sobre o tamanho da imagem? Tá. Gente, limitar pelo tamanho máximo não impede de você ter as imagens em tamanhos menores, tá? Você pode ter a imagem 2048 e ter as versões menores para otimização também, do mesmo jeito que o LOD. Você pode ir trocando a imagem de acordo com a distância. Aqui, ó, eu vou, mesmo falando isso tudo, eu vou fazer uma imagem de Full HD, tá? Porque, né, eu preciso mostrar um monte de exemplo, né? Então, eu vou eu vou fazer uma imagem como se minha cerca fosse muito mais importante que é, e como se ela fosse preencher a tela mesmo, assim. Então, eu vou criar uma imagem nova aqui, ó. Essa imagem, eu vou chamar ela de bake por enquanto, só porque é o tema da aula. Então, eu posso criar uma imagem para cada tipo de bake que eu vou fazer. Não preciso preocupar com a cor, nem o meu tamanho pode ser esse mesmo, tá? E eu vou dar um OK. Então agora eu tenho uma imagem aqui. Essa imagem também pode ser vista no nosso editor de imagem aqui, ó. Então eu tenho uma imagem para bake, né? E com isso eu já criei o cenário necessário, ou seja, eu criei manualmente, lembrando que tem softwares e tem scripts para o Blender que fazem esses processos automáticos, né? Mas eu estou fazendo manualmente o que é necessário para que o bake exista, né? Ou seja, para que eu faça o bake aqui, tá? Então esse foi meu checklist. Eu tenho um modelo low poly, meu modelo low poly possui UV, né? Então se a gente vier aqui, ele tem um UV e ele tem um material com uma imagem solta dentro dele, que é a imagem do bake, tá? Lembrando que a imagem tem que estar criada, não é só criar a caixinha de textura e imagem, você tem que colocar alguma coisa aqui, tá? Bom, onde que está o bake? Onde que está o bake? Cadê o bake? Então, aqui já é uma coisa que vai variar de software para software, né? No caso do Blender, que é a ferramenta que a gente está usando primordialmente aqui para o trabalho, né? Eu tenho que localizar aonde que está o bake no Blender. Tá? Então, eu estou apagando isso aqui acreditando que vocês entenderam essa parte, tá? Então, o bake é um render. Não esquece disso. O bake é um render. Então, ele vai estar dentro do Blender no espaço direcionado a render, tá? Então, aqui a gente tem um painel de propriedades, né? Chamado propriedades de render. Se eu vier aqui na propriedades de render, por padrão, o Blender usa o Weave. E se a gente for no Weave aqui, ó, lendo um por um, não vai ter bake aqui, ó. Não existe bake nessa lista. Então, aqui, ó, Sampling, Ambient Occlusion, Greasy Pencil, Bloom, Depth of Field, Freestyle, Subsurface, Color Management, Space Reflections, Motion Blur, Volumetrics, Performance
Shadows, Hair, Direct Light, Film e Simplify. Não tem bake. Então eu preciso de um motor específico para isso, né? Ou seja, um motor que tenha essa opção. Então aqui, ó, se eu for para o Workbench, não tem também, ó, o Workbench. Crazy Pencil, Freestyle, Color Management, Performance, Sampling, Lights, Color, Options, Film e Simplify. Não tem Bake. Ou seja, no Blender, o motor que vai fazer o Bake é o Cycles. Ele vem aqui embaixo, tá, gente? O Bake fica aqui por baixo. Mas eu já subi ele. Tá? Mas se você for lendo, você vai achar. Crazy Pencil, Freestyle, Color Management, Sample, Light Paths, Volumes, Hair, Simplify, Motion Blur, Bake. Sabe? Você vai lendo, você vai achar. Eu vou jogar para cima porque eu quero usar o bake o tempo todo, né? Então eu não quero ficar descendo toda hora lá. Então você tem a opção de bake dentro do Cycles. Isso é bom e isso é ruim. Isso é ruim porque o Cycles é claramente muito mais pesado do que o Eevee, né? Então se a gente for comparar o tempo de render e a demanda de máquina e o tempo de processamento, o Cycles é muito mais lento. Agora, é vantajoso porque o Cycles entende 100% das contas possíveis de render que o Blender oferece. Então, todos os recursos possíveis de se imprimir numa imagem, né? Todos os recursos dentro desses shaders que forem possíveis de imprimir, o Cycles vai entender. Todos os inputs possíveis da gente inserir no material, o Cycles vai entender. Um exemplo que eu gosto de dar é na geometria, a gente tem, por exemplo, o cálculo de quina, né, o pointness, né, o cálculo de extremidades da geometria. Esse cálculo aqui, por exemplo, ele só é possível dentro do Cycles. Então, é mais pesado, mas você vai ter mais precisão, mais realismo, né, e mais opções de configuração de material. Tá? Então, você perde um pouco de desempenho, mas você ganha um monte de cálculo possível. Né? Então, eu posso, por exemplo, usar um recurso que naturalmente eu não usaria, né? Eu posso colocar ele e inserir ele no processo. Tá? Então, nesse sentido, é bom que a gente use o Cycles, tá? Mas realmente ele é mais pesado do que o Eevee, né? Quando a gente compara ele com o Eevee. Né? Também é bom lembrar que o pessoal da Blender Foundation, nas últimas versões do Blender, está trabalhando para otimizar a velocidade dos Cycles, né? E se você tiver uma placa, né, gráfica que pode acelerar o processo, você vai ser feliz. Eu não tenho. Minha máquina não possui uma placa de vídeo dedicada, então meus renders vão demorar uma eternidade. E vocês vão ver sem edição e sem corte os bakes que eu vou dar hoje. E parabéns, é por isso que a aula tem 3 horas e meia, porque todo bake que eu der vocês vão assistir sendo feito. Né? Mas vamos lá. Agora que eu tenho acesso ao bake, vamos ver quais opções que eu tenho aqui. Holy moly! Sempre que a gente abre um menu no Blender, é um menu gigante. Obviamente, né? Toda vez que você abre um menu no Blender, é um menu gigante, é um menu com 1 milhão de opções. Tá? É... Então vamos lá. Primeira opção é o próprio Bake, ou seja, é o botão que vai disparar o Bake. Né? Se você tiver com tudo configurado, é só clicar aqui que ele vai fazer o render. Né? Se eu fizer aqui ó, meu Bake, ou seja, eu vou só apertar meu Bake aqui, ele vai falar que eu não tenho um objeto selecionado válido, mas ele tentou fazer o bake. Vamos fazer de novo. Ó, ele está dando o teste de bake aqui, ó. Vai dar nada, né? Não vai dar nada, mas ele já está processando, ou seja, esse botão é o botão que dispara o meu render, né? Eu não vou esperar isso aqui não, tem bake mais importante para eu fazer.
mas ele que vai dar o bake para mim das coisas, tá? Aqui ele tem uma opção de usar o objeto que tem multi-resolution, né? Ou seja, se eu clicar aqui, eu vou estar usando as opções do multi-res para o bake, né? Não é o nosso caso geralmente já é o resultado visual final, a gente não quer fazer bake de níveis de multi-resolution nem nada do tipo, né? Então, mas ele pode pegar as informações de bake diretamente do valor configurado de render do multi-res, né? Então, lembrando que o multi-res ele tem uma configuração de render e tem essas coisas. Não é o nosso caso, provavelmente a gente não vai precisar disso aqui, né? Aqui, ó, são os tipos de bake que o Blender faz, tá? Então essa aqui é a lista de tipos de bake que o Blender faz. Aqui, ó, se eu der um bake desse aqui, ó, que é o Combined, que é o primeiro, né? Então, o Combined é o render da minha cena toda, né? É a cena completa. Então, se eu der um bake aqui, ó, deixa eu dar um bake desse aqui, ó. Ele vai receber influência das luzes todas, emissão, valor de metálico, ou seja, tudo que tem na minha cena está por padrão influenciando, né? Então, se eu der um bake aqui, ó, eu vou dar um bake no Fence, ele vai imprimir meu render inteiro, tá? Vai demorar? Vai demorar pra caramba, mas eu vou deixar rodar? Eu vou deixar rodar. E você vai ver, e você vai ver. Quem tá vendo isso no YouTube pode acelerar o tempo de render. Eu não vou falar nada importante enquanto essa barrinha estiver crescendo, não, né? Ou talvez fale. Vai saber, né? Vamos descobrir isso na sequência. Para que eu uso um render de Combined, gente? O render de Combined ele é muito bom se você tiver uma luz estática e uma série de objetos estáticos, tá? Ele é o equivalente ao que a gente faz com Lightmap na Unity, né? Vocês que estão no curso de jogos já devem ter feito isso nos períodos passados, tá? É, Ele pega a cor das lâmpadas, a posição das lâmpadas, a sombra que está sendo projetada, e ele faz uma visualização, né, uma impressão desse resultado que é muito útil para visualização arquitetônica, por exemplo, ou para cenários que não têm alteração dramática, né? Então, se você sabe que o objeto não vai sair do lugar, que a peça não vai deslocar, não vai desmontar, você pode poupar o computador de ter que processar aquele resultado visual todo, já entregando uma textura que é o resultado final da imagem que você quer, né? É, Antigamente, isso era extremamente usado em jogos porque você não tinha luz dinâmica, né? Então, o único jeito de você ter um resultado mais elaborado de iluminação era dando um Baked Combined, tá? Eu tenho um exemplo bem interessante que é um cara famosinho de Blender, que é o Blender Guru, né? Ele fez uma aula de baking e ele tem um exemplo muito legal, é um exemplo que eu acho bem apresentado também, que eu vou disponibilizar para vocês lá na nossa pasta de material didático e que eu tenho ele aqui. Então, assim que acabar esse render aqui, eu vou abrir. Aqui, olha que legal. Então, esse aqui é o resultado da iluminação da minha cena no meu plano, né? Então, se eu vier aqui no material, né? Vamos desligar aqui as luzes, vamos desligar a minha cerca High Poly. Deixa eu ligar o resultado do meu bake no Base Color aqui, ó. Dan, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Esse render aí é resultado da câmera do Blender? Não, ele é Ou resultado da cena. Então a iluminação. de onde é que veio a fonte para? Porque eu tô vendo que no Bake saiu no fundo o plano que está atrás. Como é que você usou? O que que você usou aí para poder definir o que que deu Bake na imagem? Quem está selecionado está recebendo bake. Tá?
quem está selecionado está recebendo o bake aqui no caso, está dando bake desse objeto selecionado. Então é ele que é o alvo do bake. A imagem que estava solta era o alvo do bake. Essa imagem solta aqui, ó, ela estava selecionada também, ela estava ativa. Então as duas informações ativas é quem estava recebendo o bake. Agora, as coordenadas, elas são coordenadas tridimensionais, né? Então, tipo, o objeto ele está recebendo luz, ele está recebendo sombra, então eu estou dando bake o quê? Da luz e da sombra que ele está recebendo, né? Então, ele calcula, de novo, não é, Sim, mas como é que você definiu que esse objeto, a cerca que era o que estava sendo utilizado no bake? não, ele está usando tudo. Ele está usando tudo. Se tivesse 20 objetos, ele está usando os 20 objetos. Ele está usando a cena toda. Ah, então, pera, mas... Ah, ok, tá, entendi. Né? Toda a informação. Aí eu quero abrir o exemplo porque eu acho que é mais fácil com o exemplo do. Deixa eu salvar isso aqui, só para eu não ter que fazer coisas de novo. O exemplo do Blender Guru ele é mais completo do que o meu, né? Eu estou usando um objeto só porque eu tenho que fazer uma série de demonstrações, né? Mas aqui, ó, essa cena aqui, ó, ela já é um bake, né? Ela é um bake. Então, cada objeto desses aqui, ó, recebeu o bake dele, né? E tudo da cena está sendo levado em conta. Então, esse objeto faz sombra nessa parede, então quer dizer que essa parede vai receber sombra desse objeto, do chão. Então, se a gente pegar esse objeto aqui e isolar ele, a gente vai ver que a textura dele é o resultado de todas as sombras da cena. Ó. E porque isso é uma imagem, isso é muito leve. Isso é muito leve para processar. Eu estou carregando uma imagem que tem todo o resultado de luz, né? O único problema é, se eu mover um objeto, vai ficar a marcação da sombra, né? Ela foi impressa numa imagem. Então, só esse Baked Combined, ele só é útil para gente se você tiver certeza que os objetos vão ficar fixos no lugar. Que ninguém vai pegar um objeto, né, o player chegou lá no cenário, feliz da vida, e ele vai pegar o livro para ler, né? Ups, né? Tipo, debaixo do livro tem a sombra do livro no cenário, né? Então, não, funciona muito para visualização arquitetônica, porque geralmente esses passeios você está no cenário vendo, né, tipo, o cômodo, a decoração, né? Você não tem necessidade de interagir com as coisas. É, mas funciona para jogos narrativos, funciona para, né, lembra, se você tiver um jogo onde um objeto precisa sair de cena, esse objeto vai ser feito à parte. Não impede você de usar isso aqui para fazer, por exemplo, o cenário do jogo todo no Blender, iluminação toda no Blender, dar bake de todo o resultado da cena e levar para a Unity e só fazer a parte interativa da Unity, né? É, isso é possível. A gente não costuma fazer isso em jogos que precisam de muita edição de level design. Então, se você não sabe qual que é o tamanho da sala, quantas salas são necessárias, qual que é a distância das plataformas, qual que é a distância de degrau, fazer assim, né, dificulta o level design. Ou seja, chega lá, o cara não consegue ajustar nada. Porque toda vez que ele vai ajustar um objeto, ele descobre que tem umas sombras pretas estranhas, né, acontecendo na cena, né? Então, se ele precisar puxar essa estante para o lado, né, para mudar a interação dela, né, vai estragar o visual do jogo, né? Então, esse seria o problema. Mas ainda pode ser usado, ou seja, a gente já tem uso para o render da coisa toda, tá? Para o render completo da cena, tá? Lembrando que isso renderiza é, as, né, as cores, né, o resultado da iluminação, mas ainda tem outros valores que podem ser configurados ali, né, de especular, de metálico, ainda tem outros valores que não estão aqui presentes nesse bake. Esse é o bake só do resultado de render. Tá? Então deixa eu abrir aqui a minha cerca de novo. Né? Voltei para o meu bake que é pretinho. Né? É,
voltei para o meu bake que é pretinho, vou voltar aqui para minha cena, né, e voltar a investigar esse cara aqui, tá? Então, isso aí, ó, o bake de Combined é a cena completa, tá? É toda a iluminação e toda a sombra, né, e toda a relação entre cores que tem em cena, tá? Vamos selecionar de novo aqui o nosso bake, né? E vamos ver o que tem na sequência. Na sequência, eu tenho um Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion é... Vamos... Como é que tá meu mundo aqui? Meu mundo tá pelo menos coloridinho, tá? Não tá? Meu mundo tem uma corzinha, tá? Então, deixa eu vir aqui no meu layout aqui e vamos falar sobre o Ambient Occlusion, tá? As luzes que percorrem o mundo, né? Então você imagina que ao redor do objeto você tem o universo do Blender, né? Imagina que esse universo do Blender está mandando luz por todas as direções, tá? Então quando você escolhe uma cor e uma força de luz no mundo, ele está emitindo luz em todas as direções. Isso quer dizer que quando um objeto estiver próximo do outro, tá? A proximidade deles vai gerar uma sombra, porque tem luz vindo para todos os lados, né? Então, um exemplo que eu gosto de citar, que talvez seja estranho, mas talvez vocês já tenham visto, né? Mas se você já viu um carro estacionado num dia nublado, você já deve ter visto que a sombra dele fica borrada embaixo. É porque a luz de um dia nublado, ela está vindo em todas as direções, né? Ela está super difusa, ela vem em todas as direções. E esses rebatimentos de luz geram essas sombras de proximidade, tá? São as sombras de dois objetos que estão próximos um do outro. É a sombra, é o objeto tampando a luz, né? Então, quando a gente fala de ambient occlusion, é a oclusão que o objeto faz em relação à luz do ambiente. E aí, isso aqui independe, esse ambient occlusion independe da minha iluminação. Ele é um cálculo global de luz, né? Então, mesmo que eu não tenha luz nenhuma na cena, e aí eu vou desligar as minhas luzes aqui, ó. Mesmo que eu não tenha luz nenhuma na cena, ainda existe uma oclusão ambiental aqui. Ainda existe a relação de proximidade de objeto e luz. Tá? Deixa eu vir aqui no meu desligar isso aqui. Tá? Então, eu vou desligar essa imagem, eu não quero ela participando do render. Tá? Eu quero que ela receba o bake. Deixa eu ver a pergunta do Denis antes de eu clicar aqui. Não, se bem que eu posso clicar, né? Porque demora. Eu vou clicar e ler a pergunta do Denis. Vamos vir aqui em Bake. Eu estou dando um Bake de Ambient Occlusion. E ele vai processar aqui essa luz, seja o que Deus quiser. E o Denis perguntou. Supondo que eu tenha além desse plano, essa cerca de metal, uma porta, como eu faço que o plano vai receber o Bake da cerca e não a porta? Pela própria seleção. Pela própria seleção você pode definir. Tudo que não estiver selecionado não vai participar do bake. Tá? Agora, se você não vai é, 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 se você não quer que ele não influencie no bake, você também pode fazer uma outra forma que é desligar a câmera de render. Tá? Se você desligar a câmera do render, ele não participa em nenhuma hipótese. Ele é totalmente desconsiderado. Tá? Então ele não participa nem gerando sombra, nem gerando luz, nem influenciando com coordenada. Você desligou ele do render. Tá? Então, se você desligar a câmera, ele não participa, tá? Ele não faz parte do render. Tá? Lembrando, pensando no caso do Combined, por exemplo, né? Agora, quem é alvo de bake é quem tiver uma imagem solta, tá? A imagem tem que estar solta e selecionada, né? E aí você pode selecionar, você falar os objetos selecionados e eles vão receber o bake, tá?
No nosso caso, a gente vai trabalhar geralmente com uma seleção onde só o elemento ativo vai receber o bake, tá? Então nossa seleção vai ser limitada pelo último selecionado, só ele vai receber o bake. Vocês vão ver isso daqui a pouco, porque a gente está chegando ali no campo. Então deixa eu esperar aqui, ó, 92%. Lembrando, gente, que existem scripts para automatizar esses processos, né, gente? Aqui, ó, olha só que beleza. Isso aqui, ó, são as sombras de proximidade que esse objeto recebe, né? Então, quando a gente tem uma cena aqui, ó, aonde a cerca está mais próxima aqui, ó, é mais escuro. Ou seja, mesmo sem nenhuma luz, só com o ambiente, existe uma sombra afetando aqui, ó. Essa sombra é o Ambient Occlusion. Então observa que esse Ambient Occlusion ele nem tem cor, ele é só uma intensidade, né? Ele é uma intensidade de sombras de proximidade, tá? Então se eu ligar ele aqui para o nosso espaço, a gente vai ver que aqui ficou impresso as sombras de proximidade do meu modelo, né? Eu vou ligar agora as luzes de volta. Vou desligar esse cara aqui, que é o nosso bake, né? E vou ligar a nossa cerca de volta. E vamos para o próximo tipo de bake, tá? O próximo tipo de bake é a sombra. O que você faz? Ou seja, aqui não é mais a luz global, é provavelmente as sombras que estão sendo calculadas na minha cena, né? Então, esse é um pouco raro que a gente use, né? É difícil que eu precise mapear a posição específica de uma sombra, né? Mas enfim, é bom saber que você pode dar bake dessa informação isolada das informações de luz, né? Você fala assim, não, onde é que estão as sombras dessa cena, né? Se alguém por acaso algum dia encontrar um caso de uso mais prático, né? Fala assim, não, eu tive que usar numa cena e é uma motivação para se usar, por favor me conta, porque eu nunca precisei usar um baked shadow, né? Eu nunca tive a necessidade de usar um bake de sombra. Na verdade, os bakes que eu uso são bem reduzidos quando a gente pensa na quantidade de bake possível, né? Então, nem tudo eu vou saber. Uma necessidade boa, um exemplo prático para jogos, principalmente, porque é o alvo do nosso curso, né? Então, é o que a gente está processando aqui, né? Como eu falei, os bakes aqui vão demorar, a gente vai ver todos eles sendo processados. Essa é a aula que eu falei. Eu falei no começo, né? Vou pedir paciência, né? Porque a aula era lenta. Acho que eu pedi, né? Acho que vocês lembram disso. Mas eu quero cobrir alguns bakes aqui, porque eu não sei qual que vão ser os usos no futuro, né? Então é legal a gente cobrir os menus, falar o que tem dentro. E às vezes mesmo que eu não saiba, você sabe que existe uma opção, né? Fala assim, nossa, existe uma opção para tal informação, né? É, 96 alta quase, tá quase. Aqui, ó, essas aqui são as sombras da cena, tá vendo? Essas sombras, elas já estão sendo influenciadas pela iluminação da minha cena, tá? Então dá para ver que a sombra projetada aqui é bom lembrar que está de cabeça para baixo, tá, gente? Meu ver está de cabeça para baixo, tá? Então, vocês vão ver que a sombra que está aqui, ó, a sombra que está aqui, né, sendo projetada aqui embaixo, ela vai estar aqui em cima. Deixa eu arrumar isso ver. Deixa eu arrumar isso ver, pelo amor de Deus. Nos próximos eu não quero ter que fazer isso, não. Mas observa que, além da oclusão ambiental, que faz parte do meu render, porque no Cycles o ambiente de oclusão já está ligado, ele também está renderizando a projeção de sombra, tá vendo? Onde a sombra está projetada. Tá? Então, essas são as sombras da minha cena. É um outro render preto e branco, né, que vai me falar intensidades. De novo, eu nunca precisei desse, mas é bom saber que ele existe.
O objeto pode levar mais de um bake? Pode levar mais de um bake. Você pode dar bake de mais de uma propriedade. E na verdade é bom pensar qual que é o alvo desse bake. Então sim, pode levar mais de um bake. Pode levar múltiplos bakes. Na verdade, todos esses, né? Você pode dar bake de todas as informações de um objeto só, né? Então sim, pode sim, tá? Ó, o próximo deixa eu cancelar aqui. É, O próximo na minha lista é a posição. Eu posso dar bake da posição do objeto. Olha que legal. Meu objeto tem zero, né? Vamos ver o que acontece. É, Ele provavelmente vai dar o bake da posição dos vértices ou da posição da normal. Eu não acho que ele dá bake da posição só né, só de um valor, não. Eu não acho que ele dá bake só da origem, não. Acho que vai ser o quê? A coordenada de cada vértice, né? Onde que esse vértice está, né? Onde que esse vértice está. Então, ele deve me dar um valor de vermelho, né? Aqui deve ser vermelho porque é X, né? X, geralmente a gente usa a cor vermelha. E aqui está em Z, então ele deve dar um valor de azul aqui, né? Uma intensidade de azul, talvez. Então aqui ele deve falar assim, não, esse aqui tá azul, né? Esse aqui também tá, né? Então deve ser azul aqui também, ó. Então deve ser azul aqui. Aqui, ó, ele tá negativo. Eu tô supondo que aqui vai ficar preto. Porque aqui, ó, é vermelho negativo, né? Então, como é que eu né, vou calcular esse valor? Então, mas isso tem a ver com a propriedade da cena, né? Ou seja, aqui já é 1.00. 1.00 de vermelho é o mais vermelho que eu tenho, né? Aqui, na verdade, ó, já deve ser azul, né? Mas ele vai colorir lá em cima, porque aqui já deve ser 1.00 de azul, né? E eu não devo ter verde, porque verde é Y, né? Então, ele deve imprimir a cor, né? De cada um dessas coordenadas no meu modelo. É, de novo, tem coisas que devem servir melhor para dentro do Blender do que para fora do Blender, né? Eu dar uma coordenada de posição em uma imagem, se bem que tem uma função muito legal para você dar bake em posição, né? Ou fazer uma imagem que o bake é relativo à posição, porque você pode criar um mapa, né? Você pode criar um mapa criando cores aleatórias, né? E você pode usar os valores para definir posição, né? Se você fizer associação direta. Mas enfim, eu não acho que a gente deva usar isso, de novo, porque a gente está direcionado para jogos. E várias dessas funções a gente faz direto no motor, né? Então, o meu cálculo de posição interessante seria interessante dentro do motor de jogos. Não foi do jeito que eu imaginei, não. É... Ficou totalmente rosa. Então ele tá fazendo bake só da origem, talvez. Interessante. É... Talvez na hora que eu fizer o selecionado para ativo funcione melhor. Ele me deu só um valor neutro de posição aqui. Deu só uma cor. Então isso é só uma coordenada. Né? Ele está levando em conta alguma coisa de vermelho e alguma coisa de azul por causa do tom dele, né? Mas enfim. Então ele está me dando só uma posição. Então deve ser só a origem. Né? Então ele deve funcionar melhor quando eu tiver dois objetos. Porque ele pode fazer a comparação de um objeto para outro. Com objeto só ele não deve ser tão interessante. Mas seria a ideia de você pegar posições de objetos e imprimir com cor a posição dele. Tá? Aqui no caso eu estava na dúvida. Eu estou supondo que é só a origem, que ele pegou só a minha origem. Então ele pegou esse valor aqui de posição
E ele transformou esse valor aqui, ó, em cor. Então aqui, ó, ele está com 7 metros. Então quer dizer que ele criou uma coisa que usa totalmente o X e ele criou uma coisa que usa totalmente o Z. Né? Se alguém tiver curiosidade, né? Se você pegar RGB aqui, né? E ligar totalmente o vermelho e totalmente o azul, você vai ter essa cor aqui, ó. Então é essa cor que ele está imprimindo aqui, ó. Como aqui o valor de 1 já me dá o valor total, obviamente que 7 de 1 para 7 não vai fazer diferença nenhuma. Tá? De 1 para 7 não vai fazer diferença nenhuma. Então, se for fazer bake de posição, é interessante que você tenha as coisas inseridas dentro de um espaço de 0 a 1, né? 0 a 1 metros. Isso vai tornar o bake de posição mais interessante. Tá? E ele está dando bake da origem, tá? A posição da origem é que está definindo qual que é o valor dele. Não sei se você vai precisar disso em algum momento. E a gente pode testar, se alguém tiver alguma ideia, a gente pode testar durante o curso, mas eu imagino que deve ser mais interessante para fazer mapeamento mesmo. Você pegar um espaço de 1 por 1, você ter vários objetos aqui, e aí cada objeto gerar uma cor falando qual que é a posição dele nesse espaço. Isso pode ser útil até para level design, assim. Só acho que faz mais sentido usar isso no motor de jogos. Qual que é o próximo aqui da nossa listinha? O próximo é o normal, que aqui não vai ter muita graça pra gente por enquanto, tá? Porque as normais do meu objeto de um plano vai ser só uma, né? Ele só tem uma normal. Então vai ser tão broxante quanto a posição. Se eu só tinha uma posição e foi esse render, tipo, pô, mas seu render ficou rosa. Agora vai ser broxante e vai ficar azul. Pô, mas seu render ficou azul. É porque meu poly só tem uma normal, só tem um valor de normal. Então ele só vai conseguir mandar para mim um tom, né? Mas esse aqui a gente vai usar ele daqui a pouco quando a gente fizer a associação dos dois objetos, ou seja, quando eu começar a imprimir de um objeto para outro. Tá? Lembrando que você pode, não necessariamente eu preciso de dois objetos para dar bake normal. Se você tiver alguma textura no seu low poly que influencia o valor de normal aqui, ó, você pode dar bake de normal, né? E acho que eu vou fazer isso daqui a pouco. Esperar esse render aqui. Lembrando que vocês podem fazer pergunta entre uma coisa e outra, tá, gente? E comentários também entre um. Hoje tem muito espaço para comentário. Cada bake desses é tipo uma conversa à parte. Então, se tiver alguma dúvida aqui enquanto meu render tá subindo aqui, vocês podem fazer, que é de boa. Tá? É, Depois da gente passar pela lista de bakes, eu vou voltar nesse aqui para fazer o bake com dois objetos, mas antes de avançar eu vou fazer um teste usando um bump para a gente poder ver como que o mapa de normal seria afetado por um cálculo de bump ou alguma coisa assim, né? Então, isso aí eu já faço na sequência. Só peço paciência. Quem estiver assistindo, lembrando, você pode acelerar as partes. Também você pode dar pausa e fazer intervalo se estiver vendo isso gravado. Se você estiver comigo ao vivo, você pode fazer intervalo também. Afinal de contas, está gravado, você pode assistir a parte que você perdeu depois. Eu só não estou tendo tempo de separar em capítulos os vídeos, tá, gente? Olha que coisa mais broxante. Oxi, gente. Triste demais, né? Vai. Mas vamos fazer ficar mais interessante. Deixa eu colocar aqui uma textura do tipo Musgrave. Né? Então, aqui deixa eu dar um zoom só para vocês verem melhor o que eu estou fazendo. Né? Eu quero essa textura afetando um vetor que é o bump, afetando a altura da normal. Tá? Eu vou desligar essa cerca high poly aqui só para a gente ver que eu tenho uma textura que afeta a superfície. E eu vou colocar uma segunda textura aqui, ó,
só para justificar o uso desse negócio, né? Então, vamos colocar um wave e vamos colocar um color mix, aonde eu misturo as duas com multiply. E aí eu vou fazer o que? A escala dessa segunda textura, né? Se você não estiver vendo ela direito, vamos fazer a segunda textura aqui. Vamos colocar ela com uma escala, uma distorção e vamos colocar como multiply, né? Então aqui, ó, eu tenho um relevo, né? Então se eu der bake desse normal aqui, ó, opa, eu tenho que desligar isso, eu tenho que selecionar minha imagem aqui, ó. Se eu não selecionar ela, ele não sabe onde é que ele tem que dar o bake. Selecionar o objeto e a imagem. Aí, ó. Para quem tinha perguntado mais cedo, como é que eu falo que eu estou dando bake? Eu tenho que selecionar as coisas. Se você não selecionar, ele fala, ué, mas aonde é que você quer a seleção? Né? Onde é que você quer que vá a coisa? Agora, toda a informação aqui vai me falar sobre o ângulo de iluminação que eu estou fazendo aqui. Então, a coisa vai mudar bastante de figura, né? Ou seja, o meu bake aqui deve receber uma série de informações coloridas, cada uma relativa a um ângulo, né? Para quem é, 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 não conhece um mapa de normal, o mapa de normal ele vai usar o azul para indicar a direção do Z, né? Então ele é associado ao Z. O vermelho e o verde para indicar a direção de x e y, né? Então, na hora que a luz bate na superfície, ele fala assim: ah, não, peraí. Você encontrou uma cor aqui, você encontrou um pixel colorido, então eu vou redirecionar a sua luz de acordo com a cor desse pixel, né? Então, ele cria uma normal falsa, né? Ele cria um cálculo que muda a luz por pixel, né? A gente fala que é um mapa de normal, né? Não é uma normal mesmo, né? É só uma cor que vai redirecionar a luz para mim, tá? E a lógica, gente, a lógica é sempre a mesma, né? R vai ser X, né? G, né, vai ser Y, B vai ser azul, mas vocês vão perceber também no Blender que você pode mudar essa ordem e você pode mudar também a direção que é considerada positiva e negativa, né? Ou seja, um vermelho mais intenso, né? Um valor de vermelho mais próximo de 1, né? Pode ser considerado um valor de mais x ou pode ser considerado um valor de menos x, né? Então, vocês encontram essa informação sobre a normal do objeto ser relacionada às cores do mapa aqui no próprio espaço do Bake. Tá? Você pode mudar a direção dos eixos. É muito comum, na verdade, a gente mudar a direção do eixo para jogo 2D, por exemplo, onde a relação do y muda, né? Então, aqui, por exemplo, meu y estava negativo. Ele estava negativo porque em jogos 2D, o y começa aqui no canto superior, né? E em jogos 3D, o y começa no canto inferior. E isso muda o que é positivo e o que é negativo. Tá? Ah, que bonitinho. Ah, meu mapa de normal. Ah, que fofura. Então agora, deixa eu apagar vocês aqui. Agora eu tenho uma imagem de bake, né? Que pode ser usada como um mapa de normal, né? Para afetar a superfície do meu objeto.
né? Então, esse foi o bake de normal map, né? O bake de mapa de normal. Debaixo do bake de normal tem as coordenadas de UV, né? Então, eu posso dar bake das coordenadas de UV de um objeto. Opa, eu apaguei a imagem. Apaguei a imagem. Sem imagem não dá bake, né? Só apaguei a imagem. Sem imagem não dá bake. Então ele vai pegar as coordenadas disso aqui, né? E ele vai imprimir numa imagem. Então ele vai colocar esses pontos aqui do mapa de UV num. Deixa eu colocar isso aqui como sólido. É, de novo, eu nunca precisei usar esse bake de UV, eu nunca precisei dar bake das coordenadas de UV. Eu consigo imaginar a utilidade para isso, assim, que afinal de contas é um outro jeito de você levar informação, né? Você levar informação de UV. Mas como os softwares suportam, né, os softwares que a gente trabalha, suportam as coordenadas de UV como dado por si só, né, né, é, é, então, assim, pensar num caso específico de uso, onde você precisa que o UV, a coordenada de UV seja uma cor numa imagem, e não que ele seja um dado no vértice, né? De novo, é difícil pensar uma situação assim. Se alguém, por acaso, estiver vendo esse vídeo ao vivo ou gravado, souber de um caso de uso, puder colocar o link no comentário para uma situação onde se usa, eu vou achar bem interessante. De novo, eu consigo imaginar alguém precisando da coordenada de UV em outro software, por exemplo, e precisando levar isso como imagem. Mas a princípio, no nosso curso aqui, a gente não tem necessidade de uso, e eu nunca tive necessidade de uso no meu trabalho. Tá? Talvez em shader, Dan. Por Talvez em exemplo, shader. outro dia eu estava fazendo aquele, não sei se você sabe aquele efeitinho do tipo de holograma de Star Wars que fica umas barrinhas tipo scanline assim subindo, Uhum, saca? Eu tava fazendo esse efeito, mas o efeito não ia sempre para cima por causa que ele ia de acordo com o UV. Eu tava usando o UV de base. Aí uhum, talvez desse para usar isso no o bake de UV para poder resolver esse problema. uhum. Eu não lembro qual estava na época, mas eu lembro que eu estava com um problema de precisar da direção da UV para poder fazer isso. Talvez serviria, sabe? Talvez é uma boa. É possível. Que ele vai te dar um mapa assim, ó. Que são as cores, né? Tipo assim, aqui é a distância do vértice em X, né? Aqui é a distância do vértice em X, aqui em Y, né? E aqui é X e Y, né? Então, se a gente pensar naquela coisa de valor, né? Isso aqui é 0 de X, esse aqui é 1 de X, né? Isso aqui é tipo 1 de Y e 0 de X. Isso aqui é 1 de X e 1 de Y, né? Então é o valor máximo de distância que a gente tem. E isso é que está me dando essas variações tonais, né? Aqui a gente está tendo um valor azul, que é a cor que a gente usa para Z, funcionando como zero, né? Mas é porque o V ele é 2D, né? Então a gente né, vai ter o nosso Z aqui desconsiderado, né? Você tem coordenadas 2D agora, né? O Z ele não é, mas dá para usar também. Dá para fazer variação de Z para falar quem está por cima, quem está por trás, numa combinação de camadas, né? Então é possível criar valores de Z que vão de 1 de Z para 0 de Z. Então, isso aqui, na verdade, o fato disso estar azul significa que isso vai estar sempre por cima de tudo, né? O fato desse Z já vir com um valor de 1, significa que ele seria sempre o layer de cima, né? Então, isso é interessante também para uso na hora de gerar cálculo. Então, se eu fizer uma versão da imagem
aonde esse azul vai perdendo intensidade, né? Ou se eu criar uma separação desse valor, né? Então, se eu vier aqui no separar o RGB, né? E tratar o canal de azul para virar um valor, né? Eu posso falar que esse canal de azul ele vai para 0 ou ele vai para 1, né? Falando qualquer profundidade de uma camada. Isso pode ser bem útil para shader também, viu? Você consegue misturar, por exemplo, para shader de água, você ter dois bakes de dois valores e falar quem está por cima e quem está por baixo no mesmo plano. Né? Então isso pode ser bem interessante para criar um shader. Né? Não, eu nunca precisei, mas eu consigo imaginar alguém precisando. O bake de roughness vai ser os valores de rugosidade. Então aqui, meu rugosidade é 0.5. Se eu der bake direto disso aqui, né? Vamos voltar com a imagem, porque eu obviamente apaguei a imagem de novo, né? Esperto pra caramba, né? Então eu apaguei a imagem de novo. Vamos colocar de novo a minha imagem aqui. Bake. E minha rugosidade aqui, ó, ela é 0.5. Então quer dizer que ele vai me dar uma imagem cinza, né? Ou seja, ele é 0.5. Se eu der bake, ele vai processar esse valor numa imagem. Não é interessante para mim eu ter um valor de meio cinza se quando eu chego no motor, né? Eu tô falando da Unity, não abri a lore nenhuma, né? Se eu chego no motor, já tem como ter um valor de meio aqui, né? Ou seja, já é um cinza aqui, né? Então não tem muita graça. Eu gosto inclusive de colocar o Autodesk Interativo, porque ele é o valor de rugosidade, né? Então 0.5. É o mesmo valor. Para que eu vou imprimir numa imagem se o valor é idêntico, né? Então esse é de novo um caso onde você tratou o objeto no Blender ou sei lá no software que você está usando, né? Não importa qual software. E em vez dele entrar como um valor único, ele entra como um mapa de influências, né? Então aqui, ó, tá vendo? Esse é o valor de 0.5 de rugosidade. Se eu falar que minha rugosidade ela varia, né, de acordo com uma textura, eu vou voltar com o meu Musgrave aqui, ó, e vou falar que a rugosidade varia de acordo com. Deixa eu colocar um color ramp aqui. Eu vou colocar meu especular no máximo, gente, só para a gente poder ver aonde que ele vai ficar mais rugoso e onde ele vai ficar mais liso, tá? Então, acho que dá para ver umas manchas, mas eu vou mudar a escala aqui só para a gente poder ver melhor. Acho que aqui é o melhor que dá para ver, ó. Então essas manchas aqui, ó, elas são lugares onde a minha rugosidade ela tá no máximo, né? Então essas manchas aqui, ó, elas estão diretamente associadas à rugosidade. Então se eu der um bake de rugosidade, ele vai pegar esse valor aqui e imprimir essa imagem. E esse valor vai estar diretamente relacionado a valores de preto e branco, né? Então, isso permite que eu configure um material no Blender, né? Faça tipo, toda a configuração de variação de intensidade, valor, né? De novo, eu estou falando no Blender, mas isso é igual em outros softwares também, né? O Blender é uma espécie de salva-vida para mim, né? Tipo, é um salto que não me deixa na mão. Mas se você pegar, por exemplo, outros softwares, vai ser a mesma coisa. Você configurou um material, esse material entra no input de rugosidade e ele, em vez de ter um valor único de rugosidade, ele passa a ter um valor por coordenada, né? E aí eu estou traduzindo essa coordenada em pontos de pixel numa imagem, né? Então é isso que faz com que
isso seja interessante, ou seja, que esse bake seja interessante, né? Eu poder levar variações de intensidade de superfície, né? Sem ter necessariamente que é, é, criar uma lista de materiais diferentes ou ter que criar né, tipo um cálculo extremamente complexo. Eu só vou lá e imprimo o que já está configurado dentro de um software e despejo no motor de jogos. Né? Os renders demoram, gente, a vida, né? Eu queria tanto que fosse mais rápido a vida. Mas vá lá que vocês vão ter PC melhor do que o meu, né? Eu tenho fé que vocês vão ter PC melhor que o meu quando vocês estiverem trabalhando. Né? E se não tiver, paciência, tá? Tem na nossa pasta de aula um script, né, para agilizar o processo de bake, que faz múltiplos bakes ao mesmo tempo e você pode fazer disparar e deixar eles rodando automaticamente sem ter que fazer um por um. Né? Então isso facilitaria a vida, né? Às vezes eu tenho que fazer cada bake, eu poderia disparar os múltiplos bakes que eu quero de uma vez só. Né? O nome dele eu não vou lembrar agora, mas a gente fala, ó, muito diferente, ó. Então esse mapa de rugosidade, ele está usando essa textura e ele está definindo, ó, aqui vai ser muito rugoso, aqui vai ser bem liso, né? Então lembrando que isso aqui depende de uma configuração para ser interessante, né? Vamos voltar aqui para minha lista de bakes. O próximo é a emissão, tá? O próximo é a emissão, que seria esse valor aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou colocar... porque aqui, se eu falar que é tudo branco, ele vai falar que meu objeto inteiro emite branco. Né? Então eu vou colocar aqui uma... Acho que eu vou colocar o wave. Então aqui eu vou falar que eu vou colocar um color ramp também. Né? Eu vou falar que essas linhas aqui, ó, elas são emissivas. E eu vou colocá-las sei lá, emissivo azul. Né? Vamos tirar essas lâmpadas aqui, ó. Vamos tirá-las do render. Então agora eu tenho emissão, né? E eu tenho esse controle aqui. Eu acho que eu posso fazer bem fininho. Deixa eu pôr uma distorção de leve, assim. Acho que assim tá bom, só pra... Né? E aqui eu vou falar assim, dá bake pra mim nessa imagem. Vou selecionar a imagem aqui. Dá bake. Uma coisa que eu não estou usando aqui é a coordenada de UV, tá? É bom que tenha, tá? É bom que aqui a gente tenha o UV. Tá? Só comentando. Isso é uma boa prática. E aí eu vou dar bake agora da emissão, né? De novo, se eu for lá no meu motor, vocês vão ver que existe espaço para emissão aqui, ó. E que eu posso entrar com uma imagem falando como que a emissão acontece. Né? Então, esse é um valor que é útil para a gente e que é muito comum de ser usado no curso de jogos. Assim, vários materiais que a gente usa no curso de jogos tem esse aspecto do emit. Por que o emit acaba sendo mais útil que o V para a gente no dia a dia? Porque em jogo você precisa que o objeto seja visível apesar da escuridão da cena. Então, se você precisa que o objeto seja visível, você pode usar o emit para isso. O emit ele pode ser a forma que você torna o objeto sempre visível apesar da iluminação. Isso pode acontecer através de luzes que o objeto tem nele, né? Iluminação né? É aquela mesma lógica do filme Tron, né? Que as roupas têm aquelas linhas luminosas, né? Aquilo faz com que você veja a silhueta do personagem independente da iluminação de cena, né? Então
é algo a se considerar no design, às vezes, de um objeto interativo, né? Então, é muito comum, é muito recorrente que a gente use o emit, não só porque ele é um valor compatível na Unity, mas como ele tem uma função de design muito óbvia, né? Então, esse é um mapa que a gente deve usar com mais frequência do que, por exemplo, o mapa de posição, o mapa de UV, né, como imagem, né, como bake. Colocar um verde no Wave, agora já era, né, Denis? Eu já disparei, já estou em 70%, não vou colocar verde. Vai dar certo, vai dar certo. Já era, né? É, no, no, no caso do Emission, também é bom lembrar que a força do Emission, você pode transformar ela numa imagem também, mas é, a própria intensidade de claro e escuro desse objeto já funciona para isso também, para controlar. Então, seria um bake que eu não preciso que seja separado, né? Ou seja, o mesmo bake que eu usei para fazer meu mapa de emissão, eu posso usar como força de emissão também. Aqui, ó. Meu mapa de emissão. Olha que bonitinho. Esse foi o meu emit, né? O meu environment, ele é o mundo ao redor, tá? O environment é o mundo ao redor. Meu mundo aqui, ó, ele é essa corzinha aqui, ó, azul. Se eu der bake de environment, ele vai imprimir essa cor azul no meu modelo, né? Se for uma imagem, ele provavelmente vai imprimir o tom que essa imagem provoca de luz no meu objeto, né? Então, eu vou dar um bake desse cara aqui, ó. É, vou dar um bake nele. E aí vocês vão ver que ele pegou esse azul aqui. Esse azul é exatamente o azul que eu estou usando aqui, ó. Então, esse aqui é o environment que ele está dando bake. É a cor da luz do meu mundo. Se você entrar com uma imagem aqui, seja o que Deus quiser, né? Deixa eu entrar com uma imagem aqui. Eu quero textura, environment texture. Eu não vou ter uma imagem boa para isso, né? Provavelmente. É... Eu quero vir aqui no. Eu... Tá... Naves. Naves. Não, aqui, naves. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Então, agora essa imagem aqui é que está gerando a luz do meu mundo, né? Então, essa imagem é que vai provocar a superfície, né? De novo, o resultado aqui na minha superfície, né, do meu objeto, né, do meu objeto fence, é uma cor mais ou menos neutra, né? Então, deixa eu tirar esses caras aqui. Então você vê que o resultado daquela imagem que não necessariamente gerou um monte de informação, né? É, Então tipo, a própria qualidade da imagem vai afetar o que a gente tem aqui. Deixa eu voltar lá no meu mundo. Deixa eu voltar lá no meu mundo. Vou trocar de imagem aqui só para ver se eu tenho uma foto mais interessante. Deixa eu ir em Pictures, talvez. Em Pictures. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui, ó. Talvez esse cara aqui entrando como coisa
Não pôr Smart. Né? Então, essa imagem aqui que está provocando a luz. Né? Vou entrar com ela como imagem simples também, só para vocês verem. Né? Tipo, eu estou entrando nela como uma imagem de iluminação, mas né, se eu entrar ela como uma imagem simples, o jeito que ela comporta é muito diferente do que se eu entrar com ela como uma imagem de environment. Tá? Então, deixa eu entrar aqui em environment. E vamos pegar aqui meu objeto fence. Vamos ir no material do objeto. E deixa eu pôr uma rugosidade baixa nele. Eu não quero, eu quero o meu mundo. Tá vendo? Meu mundo é quem está entrando com a iluminação aqui. Tá? Meu objeto ele tem especular alta e ele é bem suave, então a gente meio que vê na superfície o que está afetando, mas é bom observar que ele está recebendo o quê? É a luz que ele está recebendo, não é a imagem sendo impressa direto. Tá? É, isso é realmente o resultado da média de luz que ele está recebendo aqui. Tá? E aí, tipo assim, as configurações né, as configurações da minha superfície vai virar o quê? Vai virar o que é a cor difusa que esse objeto está, né, tá emitindo. Né? Então, é bom não pensar isso como reflexo, mas como difusão de cor. Tá? Então, se eu der bake aqui agora desse cara, né, que agora que meu mundo é essa imagem muito louca aqui, né, é, deixa eu dar o baked environment. É, ele não é tão pesado quanto os outros, tá? Ou seja, ele está me mostrando o que é a difusão de cor que bateu nele. De novo, não é o reflexo, é a difusão de cor. Então, ele não está refletindo, ele está só falando assim, a cor que bate nessa superfície, né, é essa daqui, ó. Como minha cena ela tem todas essas manchas, né, ela entra como é, se ela der o HDRI, de novo, ela vai dar bake do HDRI, mas você tem que salvar como HDRI de volta, né? Porque se você não tiver uma imagem que aceita o Dynamic Range, vira um JPG, o JPG não tem Dynamic Range, né? Então, tá, lembra, gente, HDRI que ele está perguntando é High Dynamic Range, tá? Range Image. Né? Então, o Blender trabalha com imagem HDR, né? Ou seja, imagem, ele renderiza a imagem HDR, mas você tem que salvar ela como imagem HDR, ou seja, o formato que você está salvando a imagem tem que aceitar, senão então, imagens do tipo RAW, por exemplo, né? Imagens do tipo OpenXR, né? OpenXR, RAW, são imagens que vão aceitar esse HDR de volta, tá? E o Blender ele é 32 bits por canal, ele faz tipo o render bem preciso, assim, é quase científico. Né? É meio cabuloso o sisteminha de cor dele. Então esse foi o environment. Vou deixar o environment aqui, né? Vou deixar o environment. Deixa essa imagem de coisa, né? Não, bobagem. Vamos tirar, não, sacanagem. Deixa essa imagem, não, bobagem. Deixa azulzinho.
deixar azulzinho o meu mundo. E vamos deixar ele mais fraquinho aqui, porque eu quero menos da influência dele, mais da influência dos outros valores. Vamos voltar aqui para o meu menu de bake. Difusão é a cor da superfície. Tá? Difusão é a cor da superfície. Aqui eu volto para o mesmo problema. Eu não tenho nenhuma textura na minha imagem. Mas é essa cor aqui, ó. Tá? É a cor que está aqui. Então, eu vou entrar aqui com uma textura imagem. E vou voltar aqui para o meu espaço. Vou tirar aqui esse especular. É a cor da superfície. Tá? Então, se você tiver feito, sei lá, qualquer textura, vamos pegar a Magic Texture, que geralmente ela é coloridinha. Né? Então, ou seja, essa é a minha cor de superfície. Né? Se eu desconsiderar as luzes, né? Essa é a minha cor de superfície. Então, o que ele vai imprimir para mim é essa cor. Né? Vamos fazer um negócio meio louco assim. Holy moly. Acho que assim tá bom. Ó. Então, essa é a minha cor de difusão. Essa cor, ela pode estar recebendo influência das luzes, tá? Que seria eu ter, sei lá, a lâmpada influenciando, né? Ou ela pode ser só a cor de superfície mesmo. Ela pode ser só o resultado que está batendo aqui, tá? Então, deixa eu vir aqui e dar um bake. Esse erro é da câmera, eu apertei F12 aqui, tá, gente? Por hábito. A gente vai usar bastante esse, afinal de contas, quase todo objeto nosso tem uma textura, né? Então, da bake de fusão é meio que o beabá do nosso trabalho, né? Tipo, de bake. Que é, eu fiz uma textura muito legal no Blender usando textura procedural. Para levar para Unity, a gente não consegue levar um material procedural, então você tem que dar bake. Ou então, eu pintei 10 camadas de textura, né? Eu estava pintando textura e eu fiz 10 camadas de pintura de textura, mas para levar para Unity eu não vou levar 10 camadas, vou levar uma camada só, então eu vou dar bake para dar o flat, né? O bake vai fazer o flatten para mim, né? Até porque eu posso usar coordenadas de UV diferente para pintar detalhes diferentes de textura. Então, você dá bake num UV só com a textura padronizada é comum, né? Então, é bem comum que a gente faça um bake de difusão, né? O bake né, da cor da superfície. Aqui, ó, porque eu estou usando a influência da luz direta e indireta, então toda a sombra dessa cena, né, inclusive a sombra da grade, afetaram, tá vendo? Tá escuro porque minha cena tá escura. Minhas lâmpadas estão desligadas, tem um objeto que está perto. Se eu não quiser que a luz afete, eu tenho que desabilitar esses dois valores aqui, ó. Então, lembra, minha cena ela é escura, né? Minha cena é essa coisa escura. Então, o meu bake está certíssimo, né? Porque eu estou usando o quê? A contribuição de iluminação, né? Desligando, ele vai pegar o quê? Ele vai desconsiderar essas iluminações todas, vai desconsiderar esse processo todo e vai pegar só o que está batendo na superfície, né? Ou seja, só o que está conectado aqui, ó. Isso é, de certa forma, importante para que a gente tenha de novo, a cor da textura de um jogo geralmente é uma cor meio lavada, sem sombras e luzes
marcadas, porque a gente pode iluminar o jogo. A gente mantém a contribuição de iluminação quando a gente vai para plataformas que não suportam uma luz dinâmica. Então, talvez no mobile você queira fazer um bake da coisa já pronta, toda iluminada, mas talvez no PlayStation 5 você queira fazer o mínimo para que a coisa seja processada pelo hardware, né? Lembrando que estéticas diferentes também, estilos diferentes podem pedir um tratamento de bake diferente. Seu jogo tem ter cara de tudo pintado à mão, talvez você não queira que as coisas sejam tão dinâmicas. E talvez você realmente precise de desempenho para poder fazer o seu jogo. Talvez seja um jogo de hardware pesado, mas não é na textura e na iluminação que você está gastando pesos, é no volume de objetos, às vezes na complexidade dos movimentos, ou nos shaders de tratamento para que pareça desenho. Né? E aí, ó, aqui ó, é meu bake desconsiderando a luz. Ou seja, é só aquela textura que eu tinha colocado aqui. Né? É só ela que está sendo processada. Tá? Então vamos tirar você de novo aqui. O gloss é o valor de metálico. Tá? Então deixa eu colocar aqui uma textura, um wave test no metálico. Tá? Eu não vou conseguir ver isso aqui pura e simplesmente, né? Eu vou ter que tirar esse objeto aqui, senão eu não vou ver. Ó. Quem que é metálico, quem que não é metálico. Convertor. Deixa eu colocar um color ramp para poder ter um controle da intensidade. Né? E aqui eu posso mexer com a escala. E aqui eu quero mexer com a distorção também, só para a gente poder ter um... Né? Então o gloss, ele é metálico. Aí você fala assim, tá, por que o gloss não chama metálico, né? Por que o gloss não chama metálico? Por que a cor não chama cor? Por que chama de fusão? Por que os nomes não são exatamente o que eu quero? É porque tem que lembrar que esse material ele foi feito para compatibilidade com indústria. Ele não é os termos científicos, ele não é o termo correto. Se você pesquisar, por exemplo, o V-Ray, o F-Ray, os Cycles e os renders de acabamento hiperrealista, eles estão usando os termos científicos do que é a refração, o retorno da luz, qual que é o termo mais correto para isso. Então, você vê aqui nos shaders, você vai ver que o Blender ele possui um render que chama Glossy, que vai cuidar de todo e qualquer espectro de reflexão de luz de onde vem o metálico. Então isso aqui seria a família de onde vem o metálico, né? Ele vai ter tipo o shader que cuida de todo e qualquer tipo de difusão de cor, de difusão de superfície, né? Então é daqui que vem os termos, né? Isso aqui já é uma compensação. Isso aqui é a necessidade de compatibilidade. Tem uma documentação bem boa, eu vou ver se eu acho essa documentação do V-Ray, que eles falam sobre todas essas importâncias de ajustar o vocabulário de acordo com a demanda da indústria e às vezes não de acordo com o que seria o mais correto cientificamente. Tá? É um artigo bem bom, se eu achar eu coloco na descrição. Eles explicam vários dessas concessões que os motores de render faz para poder ajustar o vocabulário. Tá? Então, deixa eu dar meu bake de gloss aqui. Opa, nenhuma imagem ativa encontrada. Isso é porque a minha imagem não está selecionada, gente. Imagem ativa, ela tem que estar selecionada com esse contorninho branco aqui, ó. Senão ele não sabe quem é que vai receber o bake, tá? Então, é importante lembrar que a imagem tem que estar ativa ali, né? É, Então, onde você quer que tenha bake, né, você tem que ter uma imagem ativa. Se vocês
fizerem um material, por exemplo, todo baseado no Cycles para dar bake, vocês vão achar os termos mais alinhados com a ferramenta de bake do Blender, né? Então vocês vão ver que está mais alinhado. Se é uma ferramenta de bake externa, por exemplo, talvez ela já esteja com os termos alinhados ao motor de jogos. Talvez o cálculo dela não passe pela complexidade do gloss, ou talvez ela não tenha realmente uma opção que seja diferenciada, né? Se você estiver fazendo, né, um controle dentro de um motor de jogos, talvez você não encontre o termo gloss dentro do motor de jogos, né? Então é possível que esses termos eles se desencontrem. Isso acontece também em softwares 2D, né? A gente tem o controle de tolerância no próprio Photoshop, né? Se vocês estiverem usando Photoshop, existe problema de vocabulário dentro do Photoshop que fuseness e tolerância são exatamente a mesma base de cálculo, fazem a mesma coisa. Mas numa ferramenta chama fuseness, no outro chama tolerância. E os dois, na verdade, são um threshold, né? Que eles são um limite. Então, acontece, tá? Aqui, ó. O meu mapa de metal aqui, ó. Aonde é metálico, ele está me dando valor de branco, né? Aonde não é, está me dando valor de preto. Então eu consigo, né, exportar. Exato, Denis. Albedo, diffuse e base color. Mas o que está acontecendo é difusão, tá? Então o termo mais correto aqui no caso do bake seria difusão. Difusão seria o que você acharia mais explicação de por que não está funcionando o meu bake desse aspecto? E, por exemplo, especular não difunde nada, né? Então, você não tem um bake de especular, por exemplo. Porque especular é um método, né? Ele não é algo para fazer. Então, quando o cara explica o que é o diffuse, o que está sendo calculado, você acaba achando essas informações mais fácil, tá? Quando você estiver tratando dos bakes do Blender, vai ser mais fácil. E aí, o último é o transmission, né? Lembrando que o transmission também é um valor aqui, ó. Tá? O transmission também é um valor dentro desse espaço. Esse valor não é compatível com a Unity. E se eu ligar o nosso transmission aqui, vou ligar ele aqui no talo aqui, né? A gente consegue ver como que ele afeta a superfície, né? É possível ver como que ele afeta a superfície, mas isso não há paralelo dessa comunicação na Unity. Então, mesmo que eu queira fazer um material que usa, né, o transmission, eu não tenho como levar isso para o motor, então infelizmente a gente não vai ver. O funcionamento é o mesmo do Metalness, é o mesmo da rugosidade, né, o processo de configuração é o mesmo, o processo de bake é o mesmo, então não tem por que eu cobrir isso aqui. Gente, inacreditavelmente eu consegui vencer a lista dos tipos de bake que a gente tem no Blender. Alguma dúvida antes de eu avançar pro próximo campo do bake? Porque eu falei que eu ia falar 3 horas sobre bake. Professor, Diga. é muita coisa. Eu acho assim, eu vou rever essa aula depois. Com certeza, com certeza. O intuito é esse Acho que mesmo. mais vezes do que normalmente eu revejo as aulas. É muita coisa. Então, eu acho que, tipo assim, você não quer tomar um café, alguma coisa, não? A sua Dar dúvida uma é: você não pausa, quer fazer um dar uma intervalo? respirada. Porque às vezes é bom, sabe? Tipo, evitar, tipo, fadiga, essas coisas. Não, intervalo é sempre bom, gente. Intervalo é sempre bom. Eu acho que vocês podem fazer intervalo a hora que vocês quiserem aí, sabe? Eu sempre falo, o vídeo está sendo gravado, a gente, né, vai colocar ele online. Eu não divido ele em capítulos, mas se estiver vendo isso gravado, você pode fazer uma pausa, fazer um intervalo, né? Mas a gente vai fazer assim, a gente vai fazer um intervalo. O que isso representa para a gravação do vídeo é que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Ou seja, eu vou parar a gravação aqui, eu vou fazer um intervalo com os meus alunos. Se você estiver vendo isso no YouTube, fica atento, porque deve ter uma parte 2 acontecendo em algum lugar.
O link para a playlist fica na descrição do vídeo. E se você estiver comigo ao vivo, a gente vai fazer uma pausa aqui de 10 minutos. E aí a gente volta às 11 horas. Certo? Então, até daqui a pouco para todo mundo.